Governador, quando soube que o senhor vinha ao Jornal do Meio-Dia, o morador do Jardim Itororó, em Várzea Grande, José Antônio Ferreira, trouxe as contas dele de energia. Ele está assustado e revoltado também com o aumento da verba indenizatória, que é uma outra situação aí na Assembleia Legislativa. A gente sabe que 42% da energia é imposto e 30% mais ou menos é ICMS. Em março, quando o governo federal fez aquele aumento assustador para toda a população, a Cefaz enviou uma nota dizendo que analisaria aí a possibilidade de reduzir o ICMS para que a conta não ficasse mais cara. Verdade. Existe já essa possibilidade, porque não é só o usuário, a população. O empresário para de investir, para de gerar emprego também. Tem razão. Como é o nome do cidadão? José Antônio Ferreira. Seu José, o senhor está com razão. Nós, ali em Várzea Grande, mandar um abraço para o Ismael, da padaria, lá no Jardim Panorama. Para o amigo do açougue Três Corações, lá no Cristo Rei. Eu quero dizer a vocês que ontem estivemos em Várzea Grande discutindo com a comunidade as questões que atormentam este importante município do nosso estado. Quem fez o aumento de energia foi a Presidência da República. Aliás, eu não votei na presidente Dilma, todos sabem, eu fiz campanha para o Aécio, houve um aumento exagerado e disseram antes da eleição que não fariam esse aumento. Esse é o primeiro ponto. O secretário de Fazenda está, sim, estudando isso, por determinação minha, a questão do ICMS, da alíquota do ICMS na energia. Agora, eu preciso de impostos, porque o governador não acha ouro, não ganha na cena, o governador ele não tem dinheiro para usar, para fazer concurso, a não ser através dos impostos e das transferências da União. O senhor pode, nós estamos fazendo esses estudos, sim. A energia em Mato Grosso é a mais cara do Brasil. Existe um estudo da Firjan que revela isso. E isso, ele tem razão, afugenta investimentos no nosso estado. Daí, a Secretaria de Fazenda está buscando um mecanismo para resolver isso. É importante dizer que o estado de Mato Grosso gasta, por ano, 58 milhões de reais de energia. 58 milhões de reais. Nós estamos economizando energia como eu economizo na minha casa, em cada repartição pública. Estamos fazendo um acerto de contas com a Energisa, porque a Energisa nos deve determinado valor. Então, portanto, nós criamos o CIRA, que é o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, chamamos as empresas para fazer esse acerto de contas com a presença do Ministério Público, Procuradoria-Geral do Estado, Segurança Pública e a Secretaria de Fazenda. Governador, vamos falar agora do decreto Bom Pagador. Ótimo. Esse decreto, ele pode ser revisto, porque tem gente até que já comparou aí esse decreto Bom Pagador com uma espécie de recuperação judicial no poder público. Agora, o que eu gostaria de saber do senhor é o seguinte: para quem prestou um serviço de forma correta, obedeceu o contrato, fez tudo certinho, e a pergunta envolve aquilo que o senhor falava agora há pouco, democracia. Isso é legal e democrático, fazer uma proposta com descontos de até 50% e com parcelas a perder de vista? Lúcio, o que é combinado não sai caro, né? Nós temos que dizer isso. Essas dívidas são dívidas da administração passada. Aliás, muita parte desses 700 milhões, uma grande parte, foram empenhados em momentos que a lei de responsabilidade fiscal proíbe. Portanto, essas dívidas não foram contraídas pela nossa administração. Aquele que prestou corretamente o serviço, ele tem a faculdade de aceitar ou não o decreto. O decreto não é impositivo, o decreto cria uma faculdade, uma possibilidade. O empresário que assim entender, ele pode dar esse desconto. Uma coisa é certa, além do decreto, que é uma faculdade, nós apresentamos, é facultativo, ele pode oferir os benefícios da lei que nós apresentamos, o projeto de lei que apresentamos à Assembleia Legislativa. Ali existe a possibilidade do leilão reverso, existe a possibilidade de compensação e existe outra possibilidade de se socorrer do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário é a porta aberta para todos. Esse é o ponto. O decreto é facultativo. O leilão reverso, apresentamos o projeto de lei à Assembleia Legislativa. Quem prestou o serviço ou forneceu o bem vai ser pago de acordo com as possibilidades do Estado. Eu não pago absolutamente nada que eu não tenha certeza que seja o bem tenha sido prestado, o serviço realizado. Agora, quem prestou para o Estado tem que receber decentemente, e nós faremos isso. Aliás, recebi contribuições lá na Assembleia Legislativa, determinei ao deputado Wilson Santos, que é o nosso líder, solicitei, melhor dizendo, ao deputado Wilson Santos, que é o nosso líder na Assembleia Legislativa, ele fez uma conversa com os deputados e vamos pagar até 150 mil. Depois
que as auditorias internas forem realizadas. Isso já dá mais ou menos 80% dos valores dos restos a pagar. Eu gostaria de dizer também o seguinte, decreto pode ser mudado? Pode, mas quem muda decreto é lei. Né? E, aliás, disseram que eu tinha emitido vários decretos. Alguns me chamaram até de ditador. Em 100 dias, eu editei 57 decretos. As administrações passadas, nos primeiros 100 dias, editaram 4 vezes mais decretos do que eu. Bom, falando de pagamentos também, o FETAB começou a ser repassado para os municípios. Isso pode mudar em 2016? O Estado negocia, pensa, estuda em que essa divisão não ocorra? Não, nós constituímos uma comissão, quando estávamos no 20º dia de governo, do secretário de Fazenda, secretário de Planejamento, convidamos a AMM, o secretário Marcelo da Infraestrutura, convidamos a Assembleia Legislativa para discutirmos uma nova fonte de financiamento. Nós precisamos pavimentar 10 mil quilômetros de estradas em Mato Grosso. Pavimentação asfáltica. Precisamos de construir 1.700 pontes, que são pontes de madeira, que precisam ser substituídas. Para isso, nós precisamos de 12 bilhões de reais. Eu não tenho 12 bilhões de reais. Seria o mesmo que eu guardar todo o dinheiro de um ano que o Estado arrecada, o orçamento do Estado é 15 bilhões de reais, só para fazer ponte e pavimentar. Não é possível fazer isso. Nós temos que buscar outros modelos, outras fontes, e esta comissão está estudando isso para que tenhamos um novo modelo, e nós lançamos esta semana o chamado Pró-Estrada, que discutiremos regionalmente a edificação, a construção, manutenção dessas estradas. A proposta do líder do governo, o deputado Wilson Santos, de que parte do recurso do fundo fosse para a saúde, o senhor concorda? Eu vejo esta proposta como interessante, mas o FETAB atual não é possível isso, que é para habitação e transporte. Isso será debatido, debatido com as associações, com prefeitos, e depois apresentaremos o projeto à Assembleia Legislativa, que é o local com legitimidade para aprovar um projeto como esse. Governador, agora um assunto um pouquinho mais polêmico. Por favor. O jornal A Gazeta de hoje publicou um editorial de primeira página intitulado Uma Casa de Escândalos, referindo-se à verba indenizatória, ao aumento escandaloso desta verba indenizatória dos senhores deputados. E o que chamou muito a atenção é que a mesa diretora da Assembleia queria dividir com o senhor a responsabilidade, levaram para o senhor assinar um projeto de lei para que o senhor avalizasse esse absurdo desse aumento dessa verba indenizatória. Agora, é muito audácio, não é, governador? Querer dividir com o senhor uma questão como essa. Me permita, Lúcio. Eu fui parlamentar durante 4 anos. Fui senador. Senador tem verba indenizatória. Parlamentar precisa de verba indenizatória. Agora, o valor, não me cabe colocar minha colher de pau nesse angu. Isso é o autogoverno da Assembleia Legislativa, cabe a eles decidir esse valor de acordo com os recursos dele. Agora, eu quero ressaltar que a Assembleia Legislativa está nos ajudando na questão da saúde. Agora, levar esse projeto de lei para o senhor assinar. Esse projeto de lei foi votado na Assembleia Legislativa, foi encaminhado para o Poder Executivo, para que o Poder Executivo pudesse sancionar ou não este projeto, e depois o presidente da Assembleia me solicitou esse projeto, de acordo com o regimento interno, porque existiam erros materiais. Aí eu devolvi o projeto imediatamente, porque estava... Quer dizer, ao invés de eles fazerem lá um projeto de resolução, eles queriam um projeto de lei, porque aí o governador ia avalizar embaixo. Né? Eu estudei um pouco a Constituição, né? Para mim, a Assembleia Legislativa trata dos seus assuntos internos ou por resolução ou por decreto legislativo, como o Poder Executivo trata dos seus assuntos internos através de decreto. É importante dizer que nós estamos vivendo um novo tempo. Pessoas estão sendo presas pelo Brasil. Precisa cair a ficha, né, governador? Onde não caiu ainda, né? A ficha ou o crédito para o celular, né? Que é mais moderno do que a ficha. Nós precisamos entender que é um outro tempo, né? Eu confio, né? O deputado Guilherme Maluf tem me revelado alguns procedimentos de austeridade que estão sendo ali praticados na Assembleia Legislativa, mas eu, como governador do Estado, não me cabe colocar minha colher de pau nesse angu, porque a Assembleia Legislativa tem seu autogoverno. Eu não gostaria que assuntos de autogoverno do Poder Executivo pudessem ser debatidos dessa maneira. Governador, falando ainda em Assembleia, procede a informação de que para os deputados aliados o senhor ofereceu 15, 20 cargos para que eles indicassem no governo? Não, o que procede é quem ganhou a eleição junto, governa junto. Agora, todos os mato-grossenses sabem que
que os secretários por mim indicados foram todos secretários técnicos, os secretários adjuntos também têm esta qualidade. Não é ilícito, né, que partidos políticos, que deputados indiquem pessoas para trabalhar na administração pública, desde que, primeiro, tem o que é básico, né, a capacidade ética. Né? O senhor definiu o número para eles? Não existe esse número, né? Esse, muitas vezes, algum cargo é superior ao outro, isso não existe, há número definido dessa maneira. Agora, quem ganhou junto, governa junto, sim, mas nós não podemos, como já foi feito em passado recente, né, aparelhar secretarias por partidos políticos, colocar pessoas desonestas, incompetentes em cargos públicos. Aliás, eu sou autor da proposta de emenda à Constituição da ficha limpa e eu editei um decreto aqui no primeiro dia de governo que não aceito ficha suja na nossa administração. Tem muita gente querendo saber, inclusive o Paulo Dias Dantas, o senhor fica no partido, PDT? Sim, todos sabem, né, que desde que eu entrei na política, me filiei ao PDT, fui um grande crítico e sou um grande crítico do PDT no governo federal, entendo que não seja esse o nosso caminho. Agora, desde o início eu falo isso. Agora alguns já querem abandonar o barco, já estão abandonando o barco, né? O barco começa a afundar, eu sempre defendi a mesma posição. Né? Tive uma conversa com o presidente Lupe ontem, entendo que o PDT não está correto na sua construção política nacional e discuti de maneira aberta com o presidente Lupe, recebi convite de vários partidos políticos, do PSDB, do PSB, e estou analisando isso com o meu grupo político. Deputado, dentro desse assunto ainda, o deputado Zeca Viana, que é o presidente do PDT aqui em Mato Grosso, lá na eleição da mesa diretora da Assembleia, ele falou assim, olha, o governador Pedro Taques está pisando na bola. Agora, essa semana, ele deu uma outra declaração. Ele disse que não foi eleito para colocar a sujeira embaixo do tapete. O senhor vai conseguir se entender com o deputado Zeca Viana, que foi um grande aliado do senhor, ou não tem mais como unir Pedro Taques e Zeca Viana? Lúcio, eu não vou bater boca com o deputado Zeca Viana, quero expressar meu respeito ao deputado Zeca Viana, mas eu sou uma pessoa que não sou vaquinha de presépio, né, Lupe? Eu tenho vários defeitos, muitos defeitos, poucas qualidades, mas eu não tenho o defeito de ser vaquinha de presépio, de ser conduzido por quem quer que seja, a não ser pelo cidadão mato-grossense. Se o deputado Zeca Viana tiver alguma ilicitude em relação ao nosso governo, que deve comunicar ao Ministério Público, e eu peço a você, cidadão, comunique ao Ministério Público, peço à imprensa que fiscalize. Quem não gosta de fiscalização é porque tem alguma coisa a esconder. Quem reclama muito de auditoria, pode ter certeza que não está dormindo à noite com medo de auditoria. Governador, muito obrigado pela presença, pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Voltamos a colocar aqui nessa primeira entrevista, depois desses 3 meses e pouco à frente do Palácio Paiagás. Muito obrigado. Eu agradeço a vocês, não vim aqui trazer desculpas, mas nós precisamos dizer ao cidadão que não conseguimos fazer tudo em 107 dias. Aliás, esse Estado não foi estragado em 107 dias. Bom, agradecemos a todos também pela participação, pelos telespectadores que contribuíram com perguntas. Amanhã a gente volta. Então, muito obrigado e cuidado com a espinha do peixe, hein, governador? Tá bom? Muito obrigado.